Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui de volta para falar agora de mais uma propriedade de classes em C++, que é a propriedade de composição de classes. Ou seja, você pode utilizar uma classe dentro da outra classe. Como é que vai funcionar isso? Olha só, eu criar um arquivo novo aqui, para a gente meio que dizer o que a gente vai fazer aqui. Imagina que a gente quer resolver fazer o seguinte problema. Um problema bastante comum em física. Ah, eu tenho um carro que está numa certa posição lá. Digamos, o carro está em São Paulo e ele quer ir para Guarulhos. Aí o carro está numa certa posição, certo? A gente consegue colocar coordenadas x e y onde o carro está. Então a gente quer pegar aqui, ó, um carro. Esse carro vai ter coordenadas x e y. Ele também vai ter uma certa velocidade. Vou chamar aqui, sei lá, vx e vy, só para simplificar. E eu gostaria de criar uma classe que fizesse a seguinte coisa. Uma vez que o carro tem as coordenadas, eu tenho as coordenadas x e y, a velocidade vx, vy, eu quero que a minha classe calcule aonde o carro estará, oh meu Deus, estará passando-se um tempo t, e eu quero que ele tenha também um método de imprime a posição atual do carro. Então, esse aqui que é o meu objetivo. Aí como que eu vou fazer isso? Olha, coordenadas x e y é um tipo de objeto que a gente consegue criar. Eu tenho mostrado várias vezes em alguns exemplos que eu dou, um objeto da classe posição. Então eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou criar aqui como eu mostrei para vocês antes, arquivos separados, certo? Separar implementação da interface e do programa principal. Então minha classe vai ter que ter um arquivo de interface, um .h, um arquivo de implementação, .cpp. Para simplificar o trabalho aqui, eu já criei a classe, aqui a classe posição, e aqui vai ter só o cabeçalho das. Deixa eu salvar aqui logo. Posição.h. Então, olha só, essa classe aqui é posição com P maiúsculo, tem um construtor, tem 4 funções. São basicamente getters e setters para as variáveis x e y. Note que eu estou usando const aqui agora. Como a gente viu na parte falando sobre const. Como utilizar essa palavra-chave const efetivamente nas classes. Ok? Então isso aqui vai ser a nossa classe. E eu vou ter que ter uma implementação para essa classe. Esse aqui vai ser chamado de posição.cpp. E eu já montei de antemão também uma implementação para essa classe. Então, olha só, a gente inclui nosso arquivo .h que está aqui, na implementação da classe, aliás, a interface da classe. E aqui está a implementação dela. Olha só, construtor. Aqui eu passo para a variável x o valor de A, para a variável y o valor de B. E nota que como eu estou colocando no construtor aqui na interface, os valores padrão 0 e 0, se eu não passar nada, ele vai colocar x igual a 0, y igual a 0. Também coloquei os getters e setters, né? 7x, ele simplesmente pega esse valor de A e joga para x. GetX devolve o valor de x. 7y pega o valor de B que eu passei e joga para a variável y. GetY, ele vai retornar o valor da variável y. E nota que nas funções que eu não modifico o valor, eu estou colocando const na frente. Certo? Ok, com isso aqui então eu tenho uma implementação da classe posição. A ideia agora é que eu posso utilizar essa classe posição como se fosse um tipo de dados que eu posso utilizar no meu programa ou em outras classes. Vamos fazer agora, vamos construir aqui a nossa classe carro.
E, mais uma vez, eu já tinha construído de antemão aqui. Vou só copiar. Esse aqui é carro.h. Então, olha só. Eu vou incluir posição.h. Ou seja, eu estou incluindo a classe posição. E agora, dentro da implementação da interface da minha classe carro, eu declaro uma variável chamada pos, que é do tipo posição. Então, eu estou compondo duas classes. Eu criei uma classe que é posição, e estou usando essa classe posição dentro da minha classe carro para representar um tipo de dado, que é a posição do carro. Então, verificando o que eu estou fazendo aqui, ó. Na classe carro, eu tenho um construtor também. Mesma coisa, construtor com valores padrão 0. Eu tenho uma função que calcula a posição do carro, dado o tempo, e uma função que imprime a posição do carro. Aqui a gente poderia colocar const, porque essa função não modifica os valores das propriedades da classe. Agora vamos colocar uma implementação da classe carro. E novamente, já deixei prontinho aqui para não ter que esquentar muito a cabeça digitando tudo. Isso aqui vai ser carro.cpp. E olha só, nós temos aqui. Eu estou importando a classe posição para poder utilizar os métodos, certo? Estou importando a classe carro, porque eu estou construindo a implementação das funções da classe carro. A gente tem aqui o construtor. Passo valores A e B para as posições, Vx e Y. E nota o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou inicializando meu pos, voltando aqui na declaração, é uma posição. Então aqui eu estou fazendo, eu estou pedindo ele para executar o construtor da classe posição com os valores A e B. Ou seja, ele vai criar uma posição aqui, os valores dentro da variável posição vai ser os valores A e B que eu passei. Estou inicializando também velocidade x, como Vx aqui, e velocidade y como Vy. Velocidade x e velocidade y são os inteiros que eu declarei aqui na minha classe carro. Eu tenho minha função carro calcula a posição de tempo. Então, o que ele vai fazer é o quê? Vou colocar como comentário aqui. O que ele está fazendo é S igual a S0 mais VT, certo? Movimento retilíneo uniforme. Então, a minha posição vai ser a posição inicial, S0, mais velocidade, no caso da direção x, velocidade x vezes o tempo. Eu faço isso para x e para y, então ele vai modificar a posição do carro dependendo do tempo que passou. E aqui embaixo eu tenho a função imprime_pos, que vai imprimir a posição do carro no momento atual. Eu vou pegar também agora uma implementação da main, também bem simplesinha. Já está pronto também para não perder tempo. Main.cpp. Institui sim. Vou fechar aqui. Olha só. A gente tem aqui IOStream. Caso a gente precise utilizar cout, né, para alguma coisa. A gente inclui a classe carro. E agora a gente vem aqui, ó. Carro. A gente cria uma instância da classe carro, um objeto carro aqui. 2 e 3 é o valor x e y. 4 é a velocidade na direção x. 5 é a velocidade na direção y. Aí a gente pede para o carro para calcular a posição depois de 2 segundos, ou 2 unidades de tempo. Em seguida, pede para imprimir a posição do carro. Um programa bastante simples. Só que se eu tentar compilar, o programa vai indicar um certo erro. G++, main.cpp. Lembrando, na hora que eu tenho que compilar e eu tenho várias classes assim, eu tenho que colocar a implementação de todas as classes. Então, posição.cpp, carro.cpp. Daqui todas as implementações. Agora eu coloco o arquivo de saída, -o main.exe.
Deixa eu ver aqui. Nenhuma declaração tem carro imprime pós. No H que eu não coloquei não. Imprime pós. Carro imprime pós. Void. É porque eu coloquei void const. Então tem que colocar const aqui também. Senão ele vai reclamar. Vamos compilar de novo. Olha só. O que ele está falando aqui, ó, é que houve uma redefinição da classe posição. Aqui e aqui. O problema que está acontecendo é essa classe posição foi declarada duas vezes. É a mesma coisa que se eu viesse na main aqui e colocasse int x e viesse aqui embaixo int x de novo. Ele vai reclamar porque eu declarei a mesma variável duas vezes. É o que está acontecendo aqui, ó. Se eu vier aqui na classe carro, eu coloquei include posição H. Na classe posição, eu coloquei include posição H. Ou seja, eu incluí duas vezes a declaração da classe posição. Então isso aqui, na hora que vai fazer a pré-compilação do compilador, ele vai incluir isso aqui duas vezes. Então, como se ele viesse aqui e fizesse uma cópia disso aqui. Aí vem a main aqui embaixo, as implementações e tal. Entendeu? Isso vai dar problema. Estou redeclarando a minha classe várias e várias vezes. Então, para lidar com esse tipo de coisa, existe uma... Eu esqueci o nome. Existe um comando de pré-compilação que é escrito assim, if-ndef. É para você pensar como se fosse um if mesmo. Isso aqui está dizendo, se não estiver definido, if not defined. Aí você coloca um nome para a sua classe, por exemplo, posição H, ou seja, o arquivo de header, o arquivo de interface da classe posição. O que ele vai fazer? Define posição H. E lá no finalzinho eu vou colocar endif. Então, olha só. O que o compilador vai fazer é, na hora que ele rodar a posição pela primeira vez, ele vai perguntar: isso daqui já foi definido alguma vez no programa? Como é a primeira vez que está rodando, ele vai falar: não foi definido ainda esse posição H. Então, o que ele vai fazer é, ele vai definir posição H, vai criar a classe e vai terminar o if. Beleza, então na primeira vez que ele fizer aqui esse include, ele vai incluir tranquilamente. Na hora que ele vier na classe carro e fizer include posição H de novo, ele vai voltar aqui e vai fazer. Posição H já está definido? Já está. Então ele vai pular para depois do endif, que não vai ter mais nada. Então isso vai resolver esse problema de várias definições. Então sempre que a gente for criar um arquivo .h, é comum você colocar isso daqui logo de começo, antes da definição de classe. Então a gente pode voltar aqui em carro H para poder evitar esse tipo de coisa, esse tipo de problema. If not def carro H, define carro H, lá no finalzinho, end if. Então a gente compila, mais. Aí tem que colocar todos os arquivos de implementação, main.cpp, posição.cpp, carro.cpp. Arquivo de saída, eu quero que seja main.exe. Compilou, main. E aí ele mostra, ó. X igual a 10, Y igual a 13. Por quê? O carro começa, por exemplo, em X igual a 2. Ele está com velocidade na direção X de 4. Passado 8 segundos, passado 2 segundos, ele fez o quê? 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Mesma coisa aqui, ele começa com Y igual a 3. Velocidade em direção de Y é 5. Passado 2 segundos, 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Então, com isso, a gente consegue compor classes, ou seja, utilizar uma classe
Você cria um objeto, e uma vez que você criou esse objeto, você pode utilizar ele em outra classe. Você consegue encadear classes de forma que você consegue pensar logicamente em como funciona cada componente dessas classes. Essa que é a ideia de composição de classes e de tipos.